Amigos da ONG perguntam Rabino, e a pergunta de hoje é do nosso. As perguntas de hoje são do nosso querido Natsutaro Suzuki, que pergunta sobre Noach. Que Noach, a Torá atesta que ele é um tzadik perfeito, tzadik também maiabedorotav. Essa ideia de tzadik perfeito não tira dele o livre-arbítrio, ou seja, ele ainda pode optar por fazer a coisa errada e deixar de ser um tzadik, porque ele está nesse nosso mundo, no mundo da Asiá, e nesse mundo temos o livre-arbítrio. O ser humano que nasce, qualquer ser humano tem o livre-arbítrio. Os anjos, quando eles descem para esse mundo, ou inclusive no mundo de cima, eles não têm livre-arbítrio, mas está escrito Hashem bara Elokim lasot. Tudo que Deus criou é para fazer. Para fazer o quê? O Midrash Rabbah explica Hashem bara Elokim lasot, quer dizer, consertar. Quer dizer, tudo que Deus criou, Deus não criou absolutamente nada perfeito. Para dar para nós o mérito da gente poder consertar para todas as criaturas. Então, o anjo também não é perfeito. Quer dizer, intencionalmente, Hashem não criou nada perfeito. Sempre vai ter a nossa mãozinha aqui para consertar alguma coisa. Então, o anjo, ele não é perfeito também. Ele pode fazer um erro de avaliação. Ele não tem livre-arbítrio, não tem má inclinação, não tem etzarará, mas ele pode fazer um erro de avaliação. Essa categoria de erros de avaliação aconteceu, um exemplo clássico, os anjos do primeiro escalão, o Gabriel e o Rafael, que eles são anjos chamados de serafim. Serafim é um saraf, dois serafim. É o plural de saraf é serafim. E a palavra saraf quer dizer chamas. Ou seja, que eles são os anjos mais elevados. O Gabriel e o Rafael, quando foram para Sodoma e Gomorra, o Gabriel tinha que destruir Sodoma e o Rafael tinha que salvar o Lot. E os habitantes de Sodoma se reuniram em volta deles e eles falaram: nós viemos destruir a cidade. Por isso as pessoas não fizeram tchuvá. Se eles tivessem dito que Deus vai destruir a cidade, as pessoas talvez tivessem feito tchuvá. Na hora que eles falaram que eles vieram destruir a cidade, eles pegaram essa responsabilidade por si próprio. Por quê? Para si próprio, porque eles avaliaram que Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Eles vão falar que Deus vai destruir a cidade, Deus é bondade. Então eles quiseram limpar atrás de Deus. Eles falaram que eles vão destruir a cidade. A consequência desse erro de avaliação foi que as pessoas não fizeram tchuvá. Enquanto que no caso do profeta Yoná, quando ele foi para Nínive, ele falou que Deus vai destruir a cidade, aí as pessoas fizeram tchuvá. Porque a pessoa sabe que Deus é a essência do bem e não tem nada que esteja na frente da tchuvá. Então, em relação aos anjos, que eles não são perfeitos, em relação a Noach, que por mais que a Torá ateste que ele seja uma pessoa perfeita, ele está dentro dessa categoria de perfeição que nada é perfeito. Ou seja, ele é perfeito dentro da categoria de todo mundo. E por isso ele é passível de fazer um erro de avaliação também. E foi isso que ele fez. Nós vamos analisar, diz o Zohar, que o Moshe Rabbeinu, as principais reencarnações dele eram, se você ler Moshe de trás para frente, era o Hevel, o Shet e o Moshe. Então, o nome Moshe, ele diz que Moshe Rabbeinu, a primeira reencarnação dele era o Hevel, a segunda era o Shet e a terceira era Moshe. E por que não entra um Nun, sendo que o Noach, Moshe também era a reencarnação de Noach? Então, por que a gente não considera isso também? Por que não coloca um Nun no nome de Moshe? Vamos dizer assim. O que aconteceu com Noach, o Moshe,
ele simplesmente fez o Tikkun do Noach. Ele era o Noach. O Mabul é chamado de Mei Noach, as águas de Noach, porque o Noach ele não rezou pela geração dele. Porque ele não rezou pela geração dele, não foi porque ele achava que eles não tinham conserto. Mesmo que você acha que alguém não tem conserto, você tem que rezar por ele, porque Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem, e acaba se dando um jeitinho. Então, Moshe Rabbeinu falou para Hashem, se você não desculpa, as pessoas saíram do Egito, receberam a Torá, quer dizer, depois que Hashem fez para eles esse favor tão grande, tirou eles da escravidão, deu para eles a Torá, e eles agora fizeram uma idolatria, fizeram um bezerro de ouro, falaram que isso é Deus. Então, Moshe Rabbeinu falou para Hashem, falou para Deus, me apaga do seu livro, me reinena, me sifrecha shakatavta. Essa palavra me reinena, apagar, é a mesma palavra que é usada em relação ao dilúvio, que Hashem apagou toda aquela geração. Então, no caso do Noach, o dilúvio é chamado em nome dele, porque ele não rezou pelas pessoas da geração dele. Se ele tivesse rezado, talvez sim desse certo. Para consertar isso, ele volta como Moshe, e é usado, Moshe Rabbeinu usa essa mesma palavra. Ele fala agora, apague a mim. Me apague do seu livro. Quer dizer, como você apagou a geração do dilúvio, por causa do Noach, que você tinha uma opção de fazer do Noach um novo povo, agora te tira essa opção. De mim você não vai fazer um novo povo, você me apaga. O que você fez para eles lá no dilúvio, faça para mim, me apaga do seu livro. E assim Moshe conseguiu com que Hashem desculpasse o povo, deixando Hashem nessa ou seja, assim, Hashem tinha falado para ele que vai fazer dele, vai apagar o povo e destruir o povo de Israel e fazer de Moshe um novo povo. Então Moshe deixou Hashem sem opção. Ele falou, me apaga, agora não tem como fazer um novo povo, então você vai ter que manter o povo anterior. E ele conseguiu dessa maneira com que Hashem desculpasse o nosso povo. Ou seja, a gente nunca tem que imaginar que é o final, quer dizer que você não tem que rezar por alguém. Sempre tem que rezar, e a tal ponto que diz o Zohar, o Tikkunei Zohar, que Moshe Rabbeinu, ele era a reencarnação do Noach, e agora, então, nessa nova reencarnação, o Noach, em forma de Moshe Rabbeinu, ele teve o mérito de receber a Torá. E antes disso, o mérito dele era menor, somente 7 mandamentos de Bnei Noach. Qual foi a diferença, diz o Zohar? Por causa que Moshe, ele fez o que Noach não fez. Quer dizer, nessa reencarnação que o Noach é Moshe, ele fez o que ele não fez na reencarnação anterior, que foi rezar pelo povo de Israel. E não só pelo povo de Israel, Moshe Rabbeinu rezou até pelo faraó, que o faraó pediu para Moshe rezar por ele, para que parasse a praga, que já não tinha mais necessidade, ele já tinha concordado aparentemente com a condição de deixar o nosso povo sair. Então Moshe Rabbeinu falou, agora então ele não precisa mais sofrer, que ele já concordou em deixar o nosso povo sair. Então Moshe rezou por ele, pelo faraó, para que ele parasse de sofrer, porque ele concordou com a condição, depois ele voltou atrás. E Moshe Rabbeinu, na prática, ele mostra pra gente, diz o Tikkunei Zohar, que os tzadikim, que eles não rezam pela geração, e eles pensam somente em si próprios, eles entram dentro de uma arca, e eles somente tentam proteger a si próprios e a comunidade deles, e eles não se importam com a geração inteira. Eles estão se comportando como Noach, e não como o povo de Israel tem que se comportar, mas como alguém que não era judeu, que só pensou na própria família dele. Ou seja,
A tradição de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, é que eles não simplesmente salvam a si próprios, mas eles dão a vida para salvar o próximo também. Salvar o povo e salvar o mundo inteiro. Esse era o Tikkunei Zohar. E agora a pergunta 2. Então ainda tem a pergunta 1 do nosso querido Natsutaro, que em relação a Amalek. Aí o Amalek já é outro assunto. Tem um assunto de almas que Deus me lembra assim. Isso é só um profeta, como falou o profeta Shmuel, que ele tinha como visualizar isso e falar para o rei Shaul que ele tem que exterminar o Amalek na hora que chegou esse momento. Aquelas almas são uma categoria de almas que cada um deles é um Hitler. Cada um deles, quando crescer, vai ser um assassino, Deus me livre. E aquilo não tem como saber, a não ser por meio de profecia. Então o profeta Shmuel falou para o rei Shaul, lá já não tem mais o que fazer. E tinha um mandamento divino de exterminar o Amalek. E depois que isso quase foi feito, o Shaul deixou o rei com uma serva, e a serva engravidou do rei, e depois já não se sabe mais quem é o Amalek por causa disso. Então somente na época do Mashiach vai se saber novamente quem é o Amalek, e esses líderes dos terroristas e dos nazistas e todos esses assassinos em massa, eles são o Amalek. Só que a gente não tem como apontar, mas o Mashiach ele vai ver as almas. Então por isso ele vai ter como resolver esse problema. Outra coisa que o Natsutaro pergunta se tem a ver a geração do dilúvio com o Amalek, se o motivo que Noé não rezou pela geração do dilúvio é porque ele achou que tinha uma mitzvah deles morrerem, como no caso do Amalek. Não é esse o motivo. O motivo é que ele não pensou nos outros. Ele era um tzadik também, mas a Torá especifica que ele era um tzadik na geração dele. Se ele estivesse na geração de Avraham Avinu, ele não seria um tzadik. Ele era um tzadik, o fato dele ter sido o exemplo dos 7 mandamentos dos Bnei Noach, quer dizer, ele não assassinou ninguém, ele não roubou ninguém, não rezou para a estátua, e Moshe Rabbeinu recebeu a Torá. Então essa vai ser a diferença entre os dois, quer dizer, ele não fez o suficiente para que a Torá fosse dada para ele. Pergunta 2. Cabalisticamente falando, a Arca de Noach representaria o corpo, os animais da arca seriam a nossa alma animal, e Noach seria a alma divina. Pois somente a partir dos sacrifícios de animais por Noach para Hashem foi permitido o consumo de carne. Seria uma alusão ao nosso controle sobre a alma animal e o sacrifício de Yetzer Hara. Então, em relação ao sacrifício do animal, Hashem, Deus, ele deu a dica para o Noach. Ele falou, olha, do animal impuro pega um casal, o animal puro pega 7 sets. Então o Noach já entendeu aqui, Hashem fez para ele a alcinha da xícara. Você tem uma xícara com alça, deixa eu mostrar aqui, a alça da xícara. Então aqui tem a xícara, para te facilitar segurar a xícara, aí foi inventada a alça da xícara, e isso te facilita. Então, na prática, Hashem fez para ele a alça da xícara. Hashem falou para ele, você pega 7 casais dos animais puros. Então Noach já entendeu que seria permitido para ele fazer o Corban. Qual é o assunto do Corban? Porque está escrito que, olha, Hashem, ele sentiu o cheiro agradável do Corban. Você vai para uma perfumaria e você pede um perfume de carne queimada com lenha. E você fala, olha, se até o próprio Deus disse que esse cheiro é um cheiro tão agradável que ele decidiu que nunca mais vai mandar um dilúvio para o mundo, porque ele sentiu esse cheiro tão agradável, então eu quero um perfume com esse cheiro agradável de carne queimada com lenha.
e aí todo mundo vai me amar. E aí na perfumaria vão falar, desculpa, isso é um fedor, isso não é um perfume, não é um cheiro nada agradável. Então, o que aconteceu? O que quer dizer? Será que Deus cheirou? Aí você vai para o segundo mandamento, você vê que Deus ele está muito acima de todos, infinitamente acima de todos os conceitos materiais. Porque os conceitos materiais, eles são limites. O soprou, o cheirou são limites. Aí, por que a Torá usa a palavra soprou quando Hashem coloca a alma naquela pessoa que ele fez de terra? Porque o soprou, diz o Zohar, quem sopra, sopra o que tem dentro. Para mostrar que a sua alma é uma parte de Deus, está escrito que Hashem soprou. É o exemplo. Se tivesse escrito colocou, aí você poderia dizer que a sua alma não é uma parte de Deus. Mas quem sopra, sopra o que ele tem dentro. Foi usada a palavra soprou para você entender que aquela alma é uma parte de Deus. E da onde surge esse conceito de parte de Deus? Esse conceito surge no Chokhmah de Atzilut. Acima de Chokhmah de Atzilut, você é Deus, você é brilho do sol no sol. Para você ter a sua identidade própria, se tornar parte de Deus, isso acontece já em Chokhmah de Atzilut. Acima disso, você é brilho do sol no sol. Quer dizer que o soprou te mostra Chokhmah de Atzilut, desceu até aqui esse mundo. Então o cheirou vai ser o inverso de soprou. O cheirou quer dizer que essa ação, essa atitude que o Noah tomou, essa ação que o Noah fez, ela chega até a Chokhmah de Atzilut. E por que chega tão alto? Porque o Noah, ele pegou a coisa mais grosseira que tem nesse mundo e transformou isso em mitzvah. Então imagina, você fala para sua esposa, no primeiro dia você fala para ela, você é um diamante, você é uma esmeralda, você é uma pedra preciosa. Ela vai ficar muito feliz. No segundo dia você fala para ela, você é uma flor, você é uma rosa, você é uma flor. Ela vai ficar muito feliz. No terceiro dia você fala para ela, você é uma vaca. Ela vai ficar muito brava. Aí você pergunta para ela, mas no primeiro dia te chamei de mineral. Olha só, chamei de pedra preciosa, um mineral. Você ficou feliz. O segundo dia já subi de nível, já te chamei de vegetal, falei que você é uma flor. Você ficou feliz. Terceiro dia subi de nível mais ainda, já te coloquei no nível animal, te chamei de vaca e você ficou brava. Ela vai falar por quê? A coisa mais grosseira, a coisa mais grotesca que tem nesse mundo é o animal. Então, o Noah, ele pegou a coisa mais grosseira que tem no mundo, pegou o animal e transformou isso em mitzvah. Por causa disso, essa ação que ele fez chegou até o nível mais alto, que é o Chokhmah de Atzilut, o mesmo nível de onde desce a nossa alma. Então isso, o exemplo cheiro, que Deus sentiu o cheiro agradável, que ao contrário de sopro, não quer dizer que Deus cheirou, que isso é limite material. Quer dizer que o que ele fez, que ele transformou a coisa mais grotesca desse mundo, transformou isso em mitzvah, isso chegou até um nível mais elevado. Então, o que acontece cabalisticamente falando, se você falar que a tevá, a arca é o corpo, os animais são alma animal e as pessoas são alma divina, a gente chama isso de pshetlach. Pshetlach quer dizer assim, você usa um exemplo da Torá para falar uma coisa bonita. Isso a gente usa para falar em casamentos, tipo, tá nessa categoria de pshetlach. Mas não é assim, não é, tem histórias na Torá de Avraham e Sará que representam, o Avraham representa a alma, a Sarah representa o corpo. Tem histórias assim, que o Zohar traz. Agora, falar que a Teivá é comparada ao corpo,
e os animais são comparados à alma animal e, e as pessoas são comparadas à alma divina. É um pshetler, é uma coisa bonita. É, é bonitinho falar isso, mas agora é, pergunta 3. Se somente após nós fazer o sacrifício do Yetzer Hara em forma de abate kasher, anteriormente não havia essa possibilidade, seria um motivo pelas pessoas não poderem ser salvas por falta de mecanismos e obrigatoriamente teriam que reencarnar para fazer retificação? Logo, Noah seria fundamental para as futuras gerações, possibilitando fazer o Teshuvah. Então, diferente de Moisés, que ao longo dos 40 dias, 600 mil famílias chegaram prontas e já retificadas para receber a Torá, e no caso, Moisés tinha muitos para salvar, enquanto Noah não. Então, é assim, o que aconteceu em relação a por que o Adão e a Eva não podiam comer carne e o Noah, a partir do Noah foi permitido, tem coisas na Torá que elas têm um lado material, tem coisas que têm um lado espiritual. E aqui você vai ver realmente que na hora que o animal começa a fazer parte do nosso trabalho divino, aí você pode dizer que realmente tem uma ligação entre o sacrifício que Noah fez e a permissão de a gente poder comer carne depois disso. Porque a permissão que tem para um judeu comer carne é por causa dos sacrifícios do deserto, sacrifícios que foram feitos no Mishkan, e por causa disso, para fazer a shritá, o abate kasher, a gente não pode usar uma máquina, não pode ser alguém que não é judeu que vai fazer esse abate kasher. Então você pega um judeu religioso que estudou na Yeshiva, ele é o maior shochet do mundo, é o maior especialista em abate kasher, e de repente descobre que a avó materna dele não era judia. Toda a shritá que ele fez, todo o abate kasher que ele fez já não é mais válido, tem que tirar dos supermercados. Por quê? O assunto da shritá está ligado a Zevechá. Está escrito que no deserto, depois que o nosso povo recebeu a Torá, eles teriam que, se eles quisessem comer a carne, eles teriam que fazer um sacrifício. E depois disso, a própria Torá fala que quando você estiver na terra, que Hashem vai te dar, e ficar muito longe para você o lugar que Hashem vai escolher, então você pode fazer essa shritá, esse abate em qualquer lugar onde você estiver. Aí não precisa fazer o sacrifício, mas sendo que o abate kasher é derivado do sacrifício, então a pessoa que é permitido para ele fazer esse abate, ele tem que ser um judeu, por causa que ele como judeu ele seria obrigado a levar um korban. Então ele tem que ser um judeu de 13 anos de idade, que aí ele já entra na obrigação de fazer o Korban Pesach, de fazer o Korban Hagigah, ele já entra na obrigação dos Korbanot pela Torá. Caso tivesse o Bet HaMikdash, ele seria obrigado a fazer um Korban em algumas datas do ano. Então, por causa disso, mesmo se você inventa uma máquina que faz a shritá melhor do que o shochet, a gente não pode usar essa máquina, porque a máquina não é obrigada a fazer korbanot. Então, esse é o assunto da shritá. Qual foi a diferença entre o korban do Caim e do Abel? Que lá era proibido para eles comer a carne. Então, o Abel, ele criou os carneirinhos por causa da lã, e o Caim plantou o pistan, que era o linho. O linho está ligado a Gvurá, a lã está ligada a Chesed. Agora, o Abel, ele sacrificou o animal, seria o assunto o principal assunto lá, seria a lã mesmo. Porque a carne do animal está ligada a Gvurá. E a lã está ligada a Chesed.
inclusive a cor branca, que é representada pela Chesed. E quando a gente chega no Noach, o Noach ele fez o sacrifício do próprio animal. Ou seja, lá o principal era o animal, não era Allah. Então, a partir de Noach, realmente, nós vemos o assunto que se torna permitido comer carne. Essa é a explicação espiritual. Tem a explicação mais material, que antes do dilúvio as condições do mundo eram totalmente diferentes. Não tem como comparar antes do dilúvio e depois do dilúvio. Tudo mudou. A influência dos raios cósmicos, a densidade do ar, todos os critérios naturais mudaram. Então o que a gente entende é que aquelas 10 gerações entre Adão e Eva e a Arca de Noé, eles eram comparados em matéria de corpo material. Se você dá para uma vaca comer carne, não vai fazer bem para ela. Se dá para a vaca comer ervas, aí isso faz bem para ela. Então o corpo material deles tinha uma característica diferente. E depois do dilúvio, os corpos mudaram. Então essa é a explicação material porque foi liberado comer carne. Antes do dilúvio você não precisaria de carne, então vai matar o animal por qual motivo? E depois do dilúvio a pessoa já teria necessidade de comer carne. E pergunta 3 é se somente após nós fazer o sacrifício. Não, isso a gente já falou. Pergunta 4. Qual a relação do Mashiach com Adão, Noach, Moshe? Seria o Mashiach o Adão retificado se existiu a possibilidade de que o próximo filho de Noach seria o Mashiach, e se ele não tivesse sofrido agressão, se ele não tivesse sofrido a agressão que o deixou estéril? Então, na prática, tem muitas coisas na Torá que a gente diz da seguinte maneira, que Hashem ele sabia tudo o que ia acontecer. Por causa que ele sabia tudo o que ia acontecer, e ele deixou acontecer, quer dizer que uma coisa boa vai sair disso, senão ele não deixaria acontecer. E no caso do Noach, a gente vai ver isso explicitamente. Noach tinha 3 filhos, o Shem, o Ham e o Yefet. Do Shem saiu Avraham Avinu. E diz o Midrash que 10 gerações, isso porque a avó fala isso também, mas 10 gerações entre Noach e Avraham, e ninguém prestava nessas 10 gerações. Mas Hashem deu vida para eles, deu tudo que eles precisavam, por causa que iria sair o nosso patriarca Avraham. Então Avraham ele era o objetivo, ok? Então a gente entende que se o Noach tivesse um 4º filho, nesse caso não iria fazer diferença. E se o Mashiach é o Adão Arishon retificado, todas as almas estavam no primeiro homem, inclusive a alma do Mashiach. Então, o Malchut, o rei Davi, ele era os 70 anos, os últimos 70 anos do Adão Arishon. E o Mashiach é Mashiach ben David. Então, ele é a ramificação do Adão Arishon. E, cabalisticamente falando, Adão, Noach, Moisés são as mesmas almas. E a quarta geração, a reencarnação, seria o Mashiach. Então, o Adão, ele é todas as almas. Então, quer dizer que a alma do Noach, a sua e a minha, todas as almas estavam no Adão Arishon, nesse primeiro homem. E vamos ter 10 gerações entre o Adão e o Noach. Até chegar no Noach, depois do Noach até Moshe vai ter muito mais tempo, porque do Noach até Avraham Avinu são mais 10 gerações. E aqui não está ligada à 4ª geração ou 4ª reencarnação. Aqui não tem essa ligação. E o assunto da 4ª reencarnação, que Dorevi, a Shuvuena, é assim, no 2º mandamento está escrito Notzer Chesed Lalafim, que Hashem guarda a bondade para milhares, Poked Avon Avot al Banim al Shlishim al Rebeim, que Hashem cobra o pecado dos pais, ele cobra dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. E
lá isso entra nos 3 atributos da piedade divina, da bondade divina. Então a gente pergunta, pera, se a própria Torá fala que os filhos não pagam pelos pecados dos pais, como pode ser que o próprio Deus, sendo que a sabedoria divina determina, a Torá é a sabedoria divina determina que o filho não paga pelos pecados dos pais. Como pode ser que essa mesma sabedoria divina, ela vai cobrar do filho o pecado do pai? Então, não existe isso. Quer dizer, se a sabedoria divina determinou que o filho não vai cobrar, não vai pagar pelo pecado dos pais, não é como nas outras religiões aí que Deus fala para não fazer adultério, depois ele vai com mulher casada na noite de núpcias e faz semideus com ela. A gente não tem essa... Aqui, o que a Torá determina é a sabedoria divina, quer dizer, é o que o próprio Deus vai fazer exatamente. Então, Deus não vai cobrar do filho o pecado dos pais. Como pode ser, então, que no segundo mandamento ele está dizendo que vai cobrar dos filhos o pecado dos pais? Então, qual dos dois versículos está nos indicando uma coisa espiritual? O versículo de que os filhos não vão pagar pelo pecado dos pais, ou o versículo de que Hashem vai cobrar dos filhos o pecado dos pais? Quando você chega numa situação assim, aí os grandes sábios, os grandes tzadikim, que eles vão ter que verificar qual versículo vai ser colocado na prática e qual está se referindo ao assunto espiritual. Então diz o Zohar, isso que no segundo mandamento está escrito que Deus vai cobrar dos filhos, Deus vai cobrar até a terceira, a quarta geração. Isso é um assunto espiritual, não são gerações biológicas, são gerações espirituais, são reencarnações. Então por que Deus, na sua infinita bondade, ele cobra da pessoa até a quarta reencarnação? Porque para não aumentar a conta dela. Então a criança que nasceu no Egito, o nenenzinho que acabou de nascer, recém-nascido, vem, o Egito era superpotência mundial, tinha o maior exército do mundo. Chega aquele exército, pega aquele nenenzinho da mãe, a mãe acabou de dar luz, mamãe indefesa, o nenenzinho indefeso, e jogam o nenenzinho na água. O nenenzinho não matou, não roubou, não dormiu com a mulher do outro, não fez nada de ruim. Se os pais merecem um castigo, a gente poderia colocar aquele neném em outra família que não merecesse um castigo. Então, por que aquela criança faleceu assim? Diz o Zohar que aquela criança, ele pertencia a 9 gerações entre Adão e Eva e o dilúvio. Aquelas 9 gerações, elas causaram o dilúvio e somente uma recebeu o dilúvio. Então, as outras 9 tiveram dilúvio personalizado. O nenenzinho nasceu no Egito e foi jogado na água. Dilúvio personalizado. Depois foi a geração da Torre de Babel, que não receberam castigo nenhum. Eles determinaram que pode matar, pode roubar, pode dormir com a mulher do outro, pode fazer tudo de ruim. Não receberam absolutamente castigo nenhum. Então, eles tiveram que construir o Pitom e Ramsés no Egito. Ou seja, assim, cada uma dessas reencarnações está ligada a um dos trabalhos que foram feitos no Egito. O Sodoma e Gomorra, que era a terceira reencarnação deles. Ou seja, eles tiveram 3 reencarnações livres. Na quarta, ele já nasce e já recebe o castigo. Porque para não aumentar a conta. E essa é a bondade divina. Quer dizer, que ele faz parar isso na quarta reencarnação para não aumentar mais aquela conta. Que se fosse 5 reencarnações já seria difícil da pessoa retificar isso. Então, na prática, o caso do Mashiach não tem a ver com a quarta reencarnação. A quarta reencarnação, ela tem a ver somente com os concertos das almas. Somente com tipo, a gente imagina que todas essas almas dessa quarta reencarnação, elas se juntaram em 4 etapas. Nosso povo passou por 4 holocaustos e depois pequenas ramificações, tipo, todo o sofrimento que o nosso povo passou, que não tem como justificar. Tipo, agora nós vemos que os terroristas atacaram lugares na faixa de Gaza, comunidades judaicas, e mataram as mães grávidas com crianças pequenas, cortaram as cabeças dos nenês.
Então isso tudo é ligado à reencarnação. Aquela criança que perdeu a cabeça não matou, não roubou, não dormiu com a mulher do outro, não fez nada que justificasse isso. Então, sempre que se chega na quarta reencarnação, aí já acontecem essas coisas. Então, Hashem ele faz um milagre que todas essas quatro reencarnações eles se reencarnam em certas épocas, que o nosso povo passa por grandes sofrimentos e já conserta tudo. Então a alma do Mashiach não tem a ver com o conserto. Então por isso que ela não tem a ver com essa quarta reencarnação. E de uma maneira genérica essas eram as perguntas do nosso querido amigo da ONG, que é o Natsutaro Suzuki, e que Hashem dê a ele e a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Vecolta, muita alegria.